Eu sou o pastor Júlio e estou aqui para apresentar o programa Direto da Fonte. Programa esse que é idealizado pela Igreja Palavra Fonte de Água Viva, localizada em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. E como estreia do programa, nós vamos fazer um documentário. E nesse documentário, nós vamos contar a história da constituição desta igreja. Vamos entrevistar o pastor Adervan, que está como presidente desse ministério e também é fundador desse ministério. E vamos entrevistar também algumas pessoas que se uniram a ele nesse propósito de Deus para a abertura desta igreja. Vou também estar entrevistando as pessoas que foram os primeiros membros dessa igreja. Serão entrevistas maravilhosas, edificantes e que irão contar para você um pouco da história da nossa igreja. O nosso desejo é que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado através desse programa e deste documentário. E o nosso desejo também é que a sua vida e a vida da sua família sejam edificados através desse programa. Fica conosco em cada episódio e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nesse bloco nós vamos estar entrevistando os fundadores desse ministério. Vamos falar com o casal, pastor Lorivaldo e sua esposa Sandra. Vamos falar também com o casal, presbítero César e sua esposa Dinalva. E haverá também uma participação do pastor Adervan nesse bloco. Fique conosco, Deus te abençoe. E a Sandra, a sua irmã, né? Sandra, sua irmã, naquela época participou também, como todos nós participamos do estudo. E uma das casas que foram feitos os estudos foi na sua, né, Sandra? Né? Foi na sua casa, eu me lembrei que nós participávamos lá, né, como o pastor Adervan, nessa direção de a cada semana, ou dentro também das nossas disponibilidades de tempo e de ceder a nossa casa, né? Naquela época eu me lembro bem que, para a glória de Deus, nós já tínhamos as nossas casas, né? Já morávamos em casas próprias, Deus foi maravilhoso. E eu queria que você contasse um pouco, Sandra, para nós aí, como que foi isso naquela época para você receber esse convite aí e ainda aceitar esse agir de Deus na sua casa, né? Amém. Pai do Senhor a todos. Sim, eu creio mais ou menos quando iniciou lá em casa, quando eu abri as portas da minha casa para estudar a palavra de Deus, eu não tinha noção da dimensão, né? Nós não tínhamos noções. Eu era uma religiosa também, só o Adervan que era crente, né? Todos nós católicos. Aqui, lembrando que ninguém era convertido aqui, ninguém né? era convertido. Nós éramos católicos, vamos Sim. falar assim. Uma formação do Brasil, vamos falar assim, né? Sim, todos nós católicos, o Adervan, esse projeto que o Senhor, né, que Deus colocou no coração dele, e ele perseverou. Eu percebi que ele perseverou, porque na minha casa, eu acho que era toda quarta-feira, à noite, 7h30, 19h30, e vinha Dinalva, né, com o esposo dela, tinha criança pequena, a Neca também, eu, e isso não foi empecilho para nós, né? A gente vinha com os bebês e ficava tudo no quarto, a Carol era um pouco a mais velha da turma, cuidava como uma escolinha, e ali o Adervan, ele ensinou capítulo por capítulo, né, dos livros, e a gente esperava sempre o Lorivaldo, que chegava um pouco mais tarde, para começar a leitura da palavra. E como eu falei, quando eu abri a porta da minha casa, eu não tinha dimensão que estudar a palavra de Deus tinha essa profundidade. Eu creio, assim como o Adervan já pregou, eu creio que a raiz cresceu, né? A raiz foi crescendo, a palavra foi entrando no nosso coração. E naquela época a gente estudava a palavra, há muito tempo estudando a palavra, mas a gente estudava na quarta-feira e às vezes domingo a gente ia à missa. Mas o nosso coração estava ali naquela palavra, aquela semente era lançada no nosso coração. E até que um dia, essa semente verdadeiramente ela cresceu e ela começou a dar fruto. Foi quando cada um de nós, né, começou a aceitar Jesus, né, e viu que aquilo era maravilhoso, e nós batizamos. Mas eu penso assim que foi muito bom para nós aquele momento. Foi bom para mim, foi bom para o Lorivaldo, né, aquela palavra.
Quem foi primeiro? Você? Eu Você fui primeiro. né? Você foi batizada primeiro. Sim, né? Primeiro foi o pastor Júlio, foi você, depois foi a irmã Marivalma, depois foi eu e depois veio o Lorivaldo, César e Edinalva, né? Foi mais ou menos na mesma época, diferença de 1 ano. A palavra deu fruto mesmo, a palavra entrou, aquela semente entrou no nosso coração e frutificou. E eu fico muito contente por eu ter aberto a porta. O que te mais marcou, Sandra, naquela época? O que te mais marcou? Qual, assim, teve algum acontecimento, assim, daquela época que, até algo com alguém, não precisa citar nomes, mas alguma transformação daquela época que você viu, aconteceu, ou alguma coisa de fato aconteceu, até com você, Sim. né? O que te marcou? Na época que tinha os estudos da palavra, como a Adervan falou, ficou só esse grupo, na verdade, que iniciou a igreja, só que várias pessoas participaram. E eu vi que Deus, ele agiu na vida de várias pessoas. Né? Eu lembro que eu levei estagiárias lá do meu trabalho, a Marivalma levou também. Então, eu creio que o Espírito Santo, né, tocou no coração deles. Muitas pessoas não se converteram, mas Deus, eu sei que tinha uma semente no coração. E também o que me marcou muito foi o meu batismo mesmo, né? Quando eu aceitei Jesus e que eu batizei, eu lembro que estava só eu mesmo, né? Só tinha eu que estava batizando ali e tinha o pastor Adervan. Foi um momento muito lindo, foi um momento assim único da minha vida, né? Que eu entreguei minha vida para o Senhor e eu não sabia não sabia que seria tão maravilhoso assim, não sabia que seria dessa forma, né? Eu fico muito feliz. E quando eu abri, como falei anteriormente, quando eu abri a porta da minha casa, eu não sabia que Deus ia agir dessa forma. Eu achei que era só um estudo da Bíblia. Nós não tínhamos dimensão do que Deus tinha para nós. Os planos de Deus são maiores. A visão do Senhor era muito maior, né? Nós pensamos que era um estudo da palavra, mas a palavra ela não volta vazia. Amém, amém. É isso que eu tenho a dizer. Eu queria agora falar com o César, com o presbítero César, né? Nós nos conhecemos já há muitos anos, né, César? Já trabalhamos juntos em instituição financeira, fomos vizinhos de residência, né, de casas, construímos praticamente quase que no mesmo tempo, né, as construções ali, eu e você, juntamente com a minha esposa e com a sua esposa, com a Dinalva. E interessante na sua vida, o que a gente vê mais marcante assim, no nosso lado, ministerialmente falando, de liderança ministerial, vamos falar assim, foi o seu chamado para liderar as finanças da igreja, né? Isso Deus, inclusive, usou a irmã Damiana, né, pastor Devan? Como foi isso, pastor Devan? Pastor Júlio, antes de vocês se converterem, muitos anos antes, na verdade, a irmã Damiana teve uma visão e ela estava sonhando e ela acordou e continuou no sonho. Deus estava revelando algo para ela no sonho e quando ela acordou, Deus continuou revelando em visão. E foi algo muito forte. Nisso daí ela via o Senhor, o pastor Júlio, a Neca, o presbítero César. Eu lembro que a irmã Damiana, a irmã Dinalva, a Sandra, via essas pessoas. E ela, na visão, o César lia a Bíblia, o César falava assim, tributai ao Senhor a glória devida. Aleluia. Tributai ao Senhor. Então o César falando uma expressão de adoração a Deus, e usando inclusive a palavra tributo, que é da área das finanças. E nós não imaginávamos a dimensão de tudo isso. Foi algo tão forte que, na visão, a irmã Damiana, quando teve essa visão, ela viu a minha mãe chegando com leite, na visão, entregando leite para ela. Interessante, porque quando ela teve essa visão, na visão ela falou assim para Deus: Senhor, envia a dona Johnny aqui. E quando ela falou, passou um pouquinho, a minha mãe chegou com leite na mão. Daí não era visão. É algo, pastor Júlio, sobrenatural. E a irmã Damiana, ela escreveu isso daí. Tem escrito até hoje. Ela escrevia muito, né? Ela escrevia essas experiências. É o legado que a gente está falando aqui de deixar registrado. Isso, né? É importante, pastor Júlio, para não esquecer o sonho e a visão, você escrever, registrar. Ela registrou. Eu não me lembro se é no ano de 2002 ou 2004. Eu acho que é 2004. Ela tem um ano certinho e o dia que aconteceu. Então, assim, nós nem imaginávamos que Deus estava com esse plano. Eu já tinha esse plano em mente.
né? E eu vejo assim que mesmo nós não sabendo de tudo isso, Deus conduziu. E uma outra coisa interessante, pastor Júlio, é que o presbítero César foi morar do lado da sua casa. Sim. E aí ele começou a participar dos estudos, porque ele morava do lado. Só que o terreno que ele mora, eu iria comprar. Exatamente. O homem estava vendendo, eu tinha uma moto, e o homem ele ia pegar minha moto no negócio. Então, ou eu iria dar a moto, ou comprar o terreno. A minha esposa, ela tirou uma palavra e Deus falou assim, não é para comprar nem para trocar. Nós obedecemos, não compramos o terreno, aí ele vendeu para uma outra pessoa, a outra pessoa vendeu para o César. E o César construiu a casa lá, mora lá até hoje, e entrou no grupo de estudo. Então Deus, ele já estava trabalhando. A logística de Deus. A logística de Deus e a obediência, né? A obediência para que... Porque mesmo que você não saiba o que vai ser o dia de amanhã, mas se Deus falou, obedece. Porque Amém. Isso está no plano dele. Amém. Mesmo que a gente não entenda, obedeça. Obedeça. Muito bem. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É motivo de muita alegria estar participando deste primeiro de uma série de muitos. Amém. Programa. Porque da mesma forma que o Senhor nos uniu nesse grupo de pessoas para estudar a palavra que é sagrada, que é santa e verdadeira, nós fomos escolhidos para fazer a diferença. Eu ia trazer essa situação do terreno que o pastor acabou de trazer aos irmãos. Vou complementar que é por oração e pelo agir do Senhor que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que, como os demais irmãos aqui, alguém orou para que pudéssemos estar aqui, seguindo esse caminho e dando a direção para os demais que estão por vir. Minha esposa, como fruto de oração, nós fazíamos o grupo de estudo nas quartas-feiras, aquelas 7 quartas-feiras que a gente fazia o estudo, e um dos pedidos foi que ela voltasse a Três Lagoas, pois ela assumiu um concurso fora de Três Lagoas. E se não me falha a memória, em 30 dias ela voltou para Três Lagoas. Por que eu trago isso? Porque mesmo naquele momento que nós estudávamos a palavra, o Senhor já operava em nossas vidas. Amém. E da mesma forma que Ele operava nas nossas vidas, Ele estava mudando as nossas vidas. Através do estudo da palavra. A constituição da igreja surgiu do estudo da palavra. O que eu fico maravilhado é que tudo que nos é direcionado vem através da revelação do Senhor. Aleluia. Foi a revelação do pastor quando ele veio de Taubaté para Três Lagoas. Quando a revelação, por intermédio da irmã Damiana, me nomeando como o responsável financeiro de um ministério que ainda não tinha surgido ainda. Aí a importância de servir um Deus fiel. Por mais que nós podemos fazer planos, os planos do Senhor é maior em nossas vidas. E uma coisa que fica evidente nesse grupo de pessoas é a preocupação no estudo da palavra em servir a um Deus poderoso que nos sustenta e nos faz viver dia a dia. Quando do surgimento da igreja, do ministério, é evidente que
tínhamos dificuldades, pois todos nós exercíamos e exercemos até hoje uma atividade secular, as obras e atividades da igreja. Nós não dependemos financeiramente dos recursos da igreja. E naquele momento que surgiu a ideia do pastor de abrir a igreja, porque aquele grupo de pessoas já eram insuficientes permanecer numa casa, o que nós vamos fazer? Sendo nós dizimistas e ofertantes, fizemos um planejamento, como sempre fazemos até hoje, quando da abertura de algum trabalho, seja em Três Lagoas ou qualquer outro lugar que o Senhor direcione, nós nos planejamos financeiramente e nos colocamos à disposição em servir ao Senhor, em fazer bem feito aquele que está por vir. Eu me lembro muito bem, César, nessa época que você está falando aí, que da responsabilidade de nós mantermos a obra, né? Eu me lembro muito bem que quando e alguém o microfone está aberto, qualquer um pode complementar, tá bom? Mas eu lembro que quando Deus de fato foi confirmando ali com o pastor Adervan, né, que realmente o chamado dele, né, era para abrir uma obra. Deus tem um cajado na sua mão. Eu me lembro muito bem que Deus estava falando isso com ele, e ele, né, buscando de fato uma direção de Deus ali, e não tinha como ele correr depois. Aí ele chegou em nós e falou: olha, Deus, de fato Deus confirmou que é para abrir uma obra, né? E aí nós começamos lá, né, lá em casa, mas igual você falou aí, em pouco tempo já não coube mais, né? Exatamente. Só que aí veio a responsabilidade, foi maior, porque enquanto era em casa, né, nós tínhamos ali um conforto de ser ali na minha casa e tudo mais. Mas o que ficou muito forte para mim, eu sei que você vai falar mais sobre isso, mas foi a responsabilidade da gente manter financeiramente a obra, né? Exatamente. Porque a responsabilidade estava sobre a nossa vida. Eu lembro que a palavra que o pastor Adervan usou, inclusive, foi mantenedores, né? E eu fiquei com essa palavra também, uma das palavras. Olha, eu me lembro muito bem assim, que nós tínhamos, e não era nada imposto, né, César? Não, interessante nada que imposto. não era nada imposto, e assim, de fato era o primeiro amor, né? Pastor Júlio, eu vejo assim que, na verdade, nós somos levados para tudo isso que aconteceu. Por que eu falo? Porque nunca passou pela minha cabeça abrir o ministério. Nunca. Vou dizer, se alguma vez passou de relance, eu não me lembro. Mas assim, para mim nunca passou. E até porque sempre eu me vi sem capacidade para isso. Só que Deus, ele dá a visão e ele capacita para a obra, como de fato ele capacitou. Então eu falo assim que eu fui levado, porque a partir do momento que você está 8 anos discipulando um grupo, e o grupo se converte, porque imagina, você 8 anos discipulando, e nesse período de 8 anos ninguém se converte, é algo que poderia ser frustrador, poderia desanimar, falar: não, 8 anos ensinando aqui, ninguém se converte, eu vou parar. Então, mas chegou o tempo certo. Eu vejo assim que a obra de Deus... de 100% de conversão, né? Sim, nossa, aqui, né, 100%, porque é o que Zacarias falou para Zorobabel: quem é aquele, pois, que despreza o dia das coisas pequenas? Então, eu falo assim que nós somos levados porque eu não tinha esse propósito de abrir ministério. Mas como houve uma conversão de todos quase que simultaneamente, e houve uma responsabilidade maior da minha parte. E essa responsabilidade eu fui para a oração. E quando eu fui para a oração, o Senhor falou: é o ministério mesmo. Mas eu me lembro de você muito preocupado. Muito preocupado, porque é uma responsabilidade, porque não é só você. E nós muito afoitos. Não, vamos lá, vamos abrir. Vocês eram novos. Condições a gente não tinha, né? Parecia impossível. Colocar na ponta do lápis, parece que a gente não ia dar conta.
né? É impossível de Deus, mas Deus nos capacitou, né? Porque a gente tinha amor, a gente tinha vontade, né? Lembrando que na época estava aqui na cidade morando, sem ministério, o pastor João Paiva e a irmã Damiana. É verdade, verdade. E Deus trouxe eles para cá nessa época sem ministério, que eles estavam sem ministério, né? Para poder participar da formação. Você vê como que Deus é fiel. Então, assim, a logística de Deus, como nós falamos, pastor, e eu vejo assim, para passar de novo a palavra aqui para o César, que se for falar assim, qual que é a palavra que mais te marcou para abrir o ministério? Eu falo assim, coragem. Que durante os anos que eu fui estudando a Bíblia, que eu fui ensinando a Bíblia, os ensinos da Bíblia, eles foram me dando coragem para tomar essa atitude. Amém. Porque Deus, ele há muitos anos, ele vinha me preparando para tomar essa atitude e eu não sabia. Então ele estava despertando em mim esse espírito de coragem, que é como o Senhor falou para Josué. E quando o Senhor falou que era o ministério, aí eu assustei mais ainda. Mas aí nós começamos lá na sua casa. E por que eu falo que nós somos levados por isso daí? Porque lá na casa cabia na área do fundo, não tinha placa, não tinha nada. Começou o dia 14 de agosto de 2011, foi um domingo que nasceu. E cabia 30 pessoas. E com 2 meses e meio, estava dando 40 adultos, fora as crianças que ficavam na sala. Então nós somos obrigados a sair dali. Então por isso que eu falo que nós somos levados. E nessa de sair dali, que é como o presbítero César está falando, que nós não tínhamos o recurso necessário, e 2 meses e meio, 3 meses, 2 meses e meio, não tinha 3. Nós tínhamos pouco recurso que tinha entrado, e nós fizemos um propósito, de todos nós que estávamos ali, praticamente contribuir com R$1.000. Eu lembro na época, isso Sim. em 2011 ainda, para que essa obra pudesse ser aberta. Né? Então o César... Oi, pode falar de novo. Detalhe, né? Parcelados, né? Nós sabíamos que nós tínhamos muitos compromissos, né? Nos propusemos a parcelar, né? Ninguém tinha um valor para dispor de imediato, fazer os nossos compromissos, né? E aí Deus abençoou. Mas coragem de parcelar a gente tinha, né? A gente queria, né? A gente tinha amor pela Nunca faltou. A coragem de parcelar nunca faltou. É que na época eu lembro que em 2 meses e meio nós tínhamos juntados, eu lembro mais ou menos R$7.000, 7.500, e nós precisávamos de 15 mil para abrir a igreja. E nós juntamos um grupo de 7 pessoas e cada um deu 1.000 para inteirar os 15 mil. Então, para poder abrir a igreja, porque havia uma necessidade, porque não cabia, né, naquele lugar mais. Então, é isso daí que nós estamos compartilhando com você que está assistindo, que não tinha para quem recorrer. Éramos nós mesmos, e era Deus e nós que estávamos ali. Né? E a coragem que Deus te deu realmente foi grande, porque além da direção de Deus, mas a coragem, eu penso que a coragem foi muito grande, porque acreditar num grupo, né, recém-convertido, né, e Deus te usou para acreditar em nós, né, e nós glorificamos a Deus por isso, porque Deus te usou para fazer uma obra na nossa vida, no sentido não só espiritual, mas em acreditar no ser humano. Sim, porque como vocês haviam acabado de se converter, como que forma um conselho da igreja, ou seja, vocês, pastor Júlio, presbítero César, desde o início, o presbítero Orivaldo veio uns meses depois, né, um período depois, melhor dizendo. Então, como colocar vocês no conselho geral de uma igreja, né, sendo que vocês eram novos convertidos, mas só que Deus já tinha um plano, e nós tivemos que ter essa coragem também, e acreditar em Deus, né, porque dar uma função para o novo convertido assumir é muito arriscado. Até olhando a Bíblia nós vemos que isso é perigoso. Sim. Mas graças a Deus, Deus estava no controle. Amém. E Deus te deu graça, né, César? Glória a Deus por isso. Eu fico assim maravilhado. E também quando se fala do agir de Deus nas nossas vidas, outro testemunho que ficou evidente foi um dos cultos lá na Vila Nova, onde que a gente teve o início das atividades da igreja. O André Monteiro, um dia, em uma das suas palavras,
ele chegou e ministrou uma palavra em direção à minha pessoa e falou: você que está aí ao fundo, o Senhor manda te dizer que eu só quero um pouquinho daquilo que você tem. Aí eu já estava em prantos. Então, eu digo para você o seguinte, pastor Júlio, não adianta a gente fugir. Não adianta a gente querer correr. Se você tem chamado, vá adiante. Pastor, prova viva disso. Jamais imaginava pastorear uma igreja. Hoje ele está ministrando para inúmeras pessoas. Da mesma forma, eu e você, nós aqui, temos um chamado que temos que estar cumprindo, porque a obra é grande. A obra necessita de pessoas corajosas e valentes. Eu vejo em tudo isso aí o amor de Deus em unir essas pessoas e o nosso amor para com Deus, devolver a Ele em forma de trabalho, de recursos financeiros que naquele momento era primordial para que tudo acontecesse, e não é diferente nos dias de hoje. É aquilo que eu sempre converso com o pastor, deixo bem exposto, bem claro a todo mundo. Vamos fazer o bem, vamos fazer com qualidade, vamos fazer sempre aquilo que tiver na direção do Senhor, que é a nossa essência. Se nós chegamos aqui, foi porque tivemos uma direção correta. A partir do momento que sairmos do propósito, as coisas não vão andar. Então eu deixo como palavra de ânimo: tenha amor em tudo que você faça, porque a recompensa vem do Senhor. Amém. Amém? Da conversão. Casado, minha esposa. Deus traz a Dinalva de Andradina para cá. Traz, né? pra você ver. Me lembro ainda quando vocês moraram ali na Vila Nova, ali perto da casa da tia Inês ali. Sim, né? sim. Mas Dinalva farmacêutica, tinha É. trabalhado, né, balconista de farmácia. Mas o que deixa assim bem evidente é que um belo dia nós estávamos viajando de carro. Graças a Deus já possuímos carro, casa, filhos, mas ainda faltava algo que nos preenchesse. E aí, numa simples conversa ali no carro, de novo, falta algo para que a gente pudesse nos preencher, se completar. E já tínhamos participado das reuniões e tudo mais, mas Deus sabe trabalhar na vida da gente e fez com que a gente se aproximasse cada vez mais do grupo e assim se reuniu e chegou ao ponto de falar: chega, não dá mais, nós temos que assumir, porque do seu lado nós temos exemplos e do meu lado nós também temos exemplos. Então foi aí quando a gente chegou e sentou e falou: não, é esse caminho que nós queremos. E estamos aqui, fazendo Amém. a boa Interessante vontade que do vocês Senhor. tiveram uma conversa, né? Vocês tiveram uma conversa e decidiram juntos. né, a Eu conversão de falei vocês. para ele: César, a gente já tem algumas realizações, porque o ser humano se resume a isso, né? Ele quer buscar a felicidade, ele quer buscar realizações. Nós temos uma casa, nós temos um carro, nós temos uma família, nós tínhamos a Sofia, nós temos uma filha, mas está faltando algo. Hoje você tem duas, né? Hoje eu tenho duas. Tá faltando algo. E ele ficou olhando para mim, eu falei: o que falta que esse vazio que a gente tem vai ser preenchido com a presença de Deus. Nós precisamos nos entregar, tomar um posicionamento e servir a Deus, né? A gente usa hoje evangélico, tudo mais. Nós vamos ser crente. Falei para ele: nós vamos ser crente, tá faltando isso. E aí ele não respondeu nada, né? Não tinha decidido batizar no dia, né? Eu ia batizar, e aí Deus fez a obra naquele dia. Ele batizou no mesmo dia que eu. Mas nós já tínhamos conversado. A roupa estava no carro, ela nem sabia. Eu me lembro, né? Fala um pouquinho desse dia aí de Nova, como que foi o batismo do César aí, que deu um susto em muitas pessoas, né, pastor Dervan? Né? Fala um pouquinho A aí. gente já tinha tido essa conversa, eu falei para ele: olha, esse vazio que a gente ainda tem, né? Uma família linda que Deus preparou tudo, mas a gente tem um vazio. E esse vazio é Jesus que vai preencher.
Mas eu falei para ele, eu vou me batizar. Eu decidi descer as águas, né? Eu vou me batizar. E ele não respondeu nada, mas ele não disse nem que sim, nem que não. E nós estávamos conversando antes sobre a visão da irmã Damiana, né? Isso. E eu falei, olha, César, vai batizar eu e a dona Johnny no mesmo dia e você vai ficar para trás. E aí a Damiana deu uma olhada para mim e falou, não, ele não vai ficar não, né? E aí não conversamos mais no assunto. Mesmo porque a Damiana, a gente conversou desse sonho, dessa visão que o Senhor deu para ela e ela só nos contou depois, né? Não foi antes da gente ter o ministério, foi depois, né, de algum tempo que nós já estávamos, o César já era tesoureiro, o ministério já estava formado e ela nos contou, né? Mas nesse dia ela olhou para mim e falou, não, ele não vai ficar para trás não, né? E eu sosseguei meu coração. E no dia do batismo, né, o pastor estava pregando, falando, e ele resolveu, né, que ele ia batizar. No meio que a gente estava orando, tudo, né, ele resolveu batizar. E fez uma surpresa para você. Ele já tinha no coração dele, mas eu também tinha comentado com ele, que eu queria, com ele não, eu estava orando a Deus, que eu queria que nós tivéssemos essa história de batizar juntos, né, no mesmo dia. Eu tinha feito esse pedido a Deus. Fruto da oração. Eu acho que ele já sabia, né, mas deixou para fazer uma surpresa. Não, mas fala um pouquinho para mim, na época do estudo, né? Como que foi o início lá? O que te levou a estudar? O que te chamou a atenção para começar a estudar a Bíblia no grupo? Então, eu falo assim, que eu vim de um lar cristão, tenho o exemplo do meu pai, sempre louvando ao Senhor em casa, né? Nos criando na palavra do Senhor. Eu falo que muitos versículos da Bíblia a gente lembra porque meio à educação dele, ele usava a Bíblia para nos educar. Você teve uma base, né, de nova na sua casa. Mas um certo momento, a gente fica adolescente, tudo assim, né? Meu pai não me obrigou a seguir na igreja, então eu parei. E depois de casada, tudo, eu senti isso, né? Esse vazio, esse algo que estava faltando, né? Que eu creio, como o César falou, assim como a avó dele orava por ele, né? Os nossos familiares sempre oram, nós oramos por outras pessoas. Meus pais também oravam, né? Para que eu seguisse o caminho do Senhor. Então tinha esse vazio, essa falta. E como você comentou, nós éramos amigos, vizinhos, né? E aí quando o Adervan tinha esse propósito, vamos estudar a palavra do Senhor, eu já tinha essa sede, né? Porque a semente já tinha sido lançada no meu coração. Então quando, vamos estudar, vamos sim. Porque na época, talvez até por dedicar um tempo, né? Para as coisas de Deus, como eu posso dizer, algumas pessoas às vezes vão na igreja, vão na missa para dizer que foi, né? Talvez para cumprir tabela, mas eu tinha essa sede de aprender. E a palavra do Senhor foi uma semente que deu frutos, né? Eu falo que o Senhor trabalhou nesse tempo, e a palavra do Senhor, como ela diz, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Amém. Amém? E foi isso que ela fez com a gente, né? Ela nos deu a direção, porque eu creio que muitas pessoas ficam procurando. O que eu devo fazer, o que eu devo pensar, e quando a gente serve a Deus, a gente tem essa direção, e essa palavra do Senhor nos deu essa direção, né? De servir ao Senhor, de fazer a obra. Então eu glorifico a Deus, como foi falado aqui no início, o pastor Adervan, ele foi persistente, né? Nós estudamos bem a palavra, né? Foram alguns anos. Verdade. Mas ela, né, surgiu, como diz a Sandra, ela não volta vazia, e ela cumpriu, né? O seu dever, nós estamos aqui hoje, né? Para a glória do Senhor. Dinalva, se fosse preciso começar tudo de novo, você começaria o estudo? Sim, eu começaria. Eu só fico lembrando assim, nós conversando sobre o início da igreja, né? Hoje eu acho que a gente não... O primeiro amor nos deu uma coragem, um ímpeto, né? Nós vamos montar a igreja, nós vamos fazer, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos vontades. Talvez hoje, talvez a idade nos deixaria um pouquinho mais de medo, né? Mas eu olho para trás e vejo como que o Senhor nos encorajou, né? Como que o Senhor foi fiel, né? Amém. Nós não tínhamos medo. Talvez hoje, se a gente fosse pôr na ponta do lápis... impressionante que a gente não tinha medo, né? Hoje a gente vai montar uma igreja, né? A gente calcula bem, né? E naquela época não, o Senhor foi maravilhoso, né? Ele nos deu coragem. Nós falamos que ia fazer e nós fizemos, né? O Senhor nos deu graça. Glória a Deus, que bom. Eu queria agora conversar com o presbítero Lorival. Ô Lori, hoje a gente sabe aqui entre nós aqui, né, e mais alguns irmãos, que hoje você tem uma biblioteca na sua casa, né, e essa biblioteca de fato ela é admirável, né, e devagarzinho a gente está conseguindo ter algumas liberdades de ir lá estudar na casa dele, pegar uns livros, entendeu? Ele foi desapegando, amém, tô brincando com ele, é para descontrair.
Mas hoje tem uma biblioteca maravilhosa, né, pastor Dervan? Com comentários, com bíblias e tudo mais. Mas eu queria... Hoje tudo bem, hoje tem uma biblioteca, está muito bonito, você fez uma estante, os seus livros são muito bons, você escolhe de fato, estuda para comprá-los e para adquiri-los e usa na igreja hoje. Mas lá atrás, né? Lá atrás, como que foi lá atrás? Como que foi você vendo a gente ir lá na sua casa e às vezes você não estava lá, chegava depois e ficava estudando a gente? Como que foi isso aí? Conta um pouquinho para nós aí. Meio desconfiado? A paz do Senhor. Amém. Exatamente, eu estava lembrando disso agora. Porque inicialmente... Então, né, o Espírito Santo está no controle de tudo. Inicialmente era uma vez na semana, né, o estudo, né? E era na casa de cada um, né? Ia rodando a casa dos irmãos, né? Só que eu participava desse estudo somente quando era na minha casa. Quando era na casa dos irmãos, eu não ia. Isso foi uma estratégia, Sandra? Foi uma estratégia. Ah, tá. Aí, viu, esposa? Aí passou a ser somente na minha casa o estudo. Eu falei, agora não tem como, né, não participar, né? É só na minha casa, né? E então foi uma estratégia realmente da minha esposa, eu creio que... Usada por Deus, né? Só começava a palavra, o estudo da palavra quando ele chegava. Aí o pastor falava, o pastor Adervan, Lorivaldo, senta aqui, vamos estudar a palavra. Ele, já vou, tomava uma água, sentava e começava a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Eu tô puxando esse assunto, essa corda, porque assim, porque a gente tá junto, né? A gente sabe como que a gente era, né, pastor? Como que a gente era na nossa velha criatura e como nós somos hoje, para a glória de Deus. A transformação, de fato, que o pastor Devan falou, que a palavra nos fez, né? E a gente olha para a vida do Lori como a minha, como a vida do César, das meninas aqui também, a transformação que Deus nos fez. Mas na vida do Lori foi muito peculiar, porque a gente acompanhou algumas coisas interessantes, né? Realmente. Aquela passagem, né, que tem e conhecereis a verdade vos libertará. Eu me identifico muito com essa passagem bíblica. Amém. Porque essa vontade de passar a comprar Bíblias, passar a comprar livros, passar a comprar comentários bíblicos, ela surgiu exatamente no estudo da palavra ali em casa, né? Porque ali Deus foi falando comigo e com todos nós, né? E ali foi surgindo, né? O fogo começou a queimar, né? Pela palavra Amém. de Deus, né? E ali começou a surgir essa vontade de conhecer mais de Deus, porque a Bíblia ela é muito rica, né? E ali eu fui querendo conhecer mais dessa riqueza, né? Conhecer mais daquilo que Deus tinha e tem para nos oferecer, né? E eu, quando era do mundo, eu gastava muito dinheiro com outras coisas, né? Material de pescaria, gosto muito de pescar, gastava muito dinheiro com cerveja, com bebida alcoólica. Então, eu deixei de gastar dinheiro com essas coisas, né? Glória a Deus. E passei a investir em Bíblias, passei a investir em conhecimento. Livros, em conhecimento, né? Então, eu tenho muito cuidado hoje, por exemplo, e nós todos temos isso, eu vejo isso no ministério, porque o ministério, o próprio nome já diz, palavra, fonte de água viva. Então, depois nós vamos chegar lá como que foi a revelação desse nome, viu, pastor Dervan? Então, qual que é a preocupação? A preocupação é a gente crescer, adquirir conhecimento para a gente não pregar heresia, né? Então, eu tenho muito essa preocupação. A gente percebe de estar pregando o que realmente é a palavra de Deus, de não estar fugindo daquilo que não é de Deus, né? De estar fugindo daquilo que não é de Deus, pregando somente aquilo que está na Bíblia. Amém.
Amém. né? Então, eu tenho essa preocupação, não só de pregar a verdade, de pregar o que está na Bíblia, mas também de estar adquirindo conhecimento para poder estar passando para os demais. E a tua conversão, você falando dessa forma, dessa preocupação, né, de ter conhecimento para não pregar heresia, mas falando um pouco mais da sua conversão, e quem conhece você mais de perto, igual nós conhecemos, sabe que você é uma pessoa muito cautelosa naquilo que vai fazer, naquilo que vai falar, né? Os seus comportamentos demonstram essa cautela em tudo que você faz, e a gente olha para você, quem te conhece, na verdade, porque quem conhece você como eu conheço, né, vamos falar assim como nós conhecemos, nós glorificamos a Deus porque nós sabemos que de fato a sua conversão ela é pura, ela é verdadeira, porque você foi de fato pelo conhecimento da palavra, você não foi pela emoção. Exatamente, o pastor Júlio. Fala um pouco pra gente disso aí. Sim. Conforme já foi falado, a minha esposa Sandra, ela se converteu primeiro que eu, batizou primeiro que eu. E a gente ia aos cultos, ela já havia convertido, a gente ia aos domingos, eu ia para agradar ela. Então, o dia da minha conversão, isso eu nunca vou esquecer. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Me emociono toda vez que eu me lembro do que Deus fez na minha vida. Então, a minha esposa, ela se converteu primeiro que eu. Eu ia aos cultos para agradá-la. E ela sofreu um acidente, né? E ela colocou um monte de parafuso na perna e ela não podia ir mais aos cultos. Eu até então não era convertido. Mas eu continuei indo, sabe? Eu sentia a necessidade de continuar. Não é porque a minha esposa não estava comigo que eu deveria deixar de ir. Nesse Não. momento, então, você entende que Deus já estava trabalhando com Sem você. dúvida, e lógico que estava. Deus já começou a trabalhar na minha vida desde lá do ensinamento da palavra, através do pastor, do presbítero na época, né? O presbítero Adervan, né? Desde aquela época, daquele grupo de estudo. Então, o dia da minha conversão foi numa pregação do pastor João Paiva. Ele estava pregando sobre a cruz. Então ali, a partir daquele momento, a minha esposa não estava ali, porque ela estava operada, feita cirurgia. A partir daquela pregação ali, Deus falou grandemente comigo. E eu mudei. A partir daquele momento, eu reconheci realmente que Deus estava falando comigo e que eu tinha que mudar. Você ouviu a voz de Deus. Sem dúvida. O pastor João pregando, ele saiu lá do púlpito, eu sentado, eu costumava sentar na mesma cadeira. Naquele dia foi diferente. Naquele dia eu sentei do lado do corredorzinho. O pastor João saiu lá do púlpito, veio pregando, veio falando sobre a palavra, sobre a cruz e tal, só deu um toque assim em mim e passou. Ai, irmãos, foi tremendo. Que toque foi aquele? Foi maravilhoso. Basta um toque, né? Aleluia. Aí, a partir daquele momento, eu realmente me converti. E comecei a buscar mais de Deus, sabe? E quis ir para o monte. E coincidiu de ser o 2º aniversário da igreja. O 2º ano da igreja. E estava fazendo uma oração no monte, 21 noites no monte orando. Aí eu falei, pastor Adervan, pastor, eu quero participar desse negócio. Eu me lembro que estava frio, né? Mês de julho, irmão. Pensa no frio.
Eu falei, não, pastor, eu quero participar desse negócio aí, mas eu ainda tomo uma cachaçinha, eu posso participar? Aí o Adervan falou assim, olha... Você fumava também ou não? Não, já tinha largado de fumar. Já tinha largado, graças a Deus. Aí o Adervan falou assim, olha, o ideal é que se você, durante esses 21 noites no monte e tal, você não consegue ficar sem beber? Eu falei, eu consigo sim, né? Só que qual que era a intenção? A hora que acabasse os 21 dias de oração no monte, eu voltar a beber, né? Essa era a minha vontade. Era oração e jejum, né? Era oração e jejum. Era isso mesmo. Rapaz, olha, foi tremendo. Quando acabou, e ali naquelas orações, naquelas noites, naquelas madrugadas no monte, Deus falou comigo grandemente. Foi tremendo, sabe? Eu tive muitas e muitas experiências com Deus naquela madrugada, naquelas madrugadas. E quando acabou essa campanha de oração no monte, eu não tive mais vontade. Deus me libertou, não tive mais vontade de beber, sabe? Então foi tremendo isso. Então tem 3 coisas que marcou muito na minha conversão. Uma foi exatamente essa experiência que eu tive com Deus no monte, onde Ele me libertou do vício da bebida, porque eu bebia todos os dias. Eu chegava do meu serviço, eu já tinha que abrir uma cerveja. Então, isso era de segunda a segunda. E então Deus me libertou. Então isso daí é uma das coisas que eu jamais vou esquecer. A próxima qual é? E a pregação da palavra, o dia da minha conversão e o dia do meu batismo. Amém. Isso eu jamais vou esquecer. Quanto ao chamado de Deus para a obra, um dia o pastor André Monteiro também estava pregando. Você falou da pregação dele, né? Não sei se foi nesse mesmo culto. A gente estava ali no Vila Nova e eu fui depositar uma oferta no gasofilaço. Quando eu passei em frente ao púlpito, ele falou que me via, que Deus estava mostrando que eu seria um obreiro na casa de Deus. E hoje estamos aí, né, para a glória de Deus, né, fazendo a obra, né. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria só entrar nesse assunto rapidinho. Eu quero envolver o pastor Adervan aqui antes de chegar na minha esposa, que eu achei interessante aqui que a conversão do presbítero Lorivaldo, ela se deu num fundamento da oração. E interessante, pastor, que ele não era batizado, mas ele aceitou o convite, né, seu, de acompanhar, fazer esse propósito no monte. E muitas vezes eu vejo assim, eu quero entrar nesse assunto que eu acho que queria que o senhor pudesse abordar, da importância da oração para a conversão. Sim, pastor Júlio. Mateus capítulo 22, versículo 29, a palavra do Senhor ela fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então sempre eu tive comigo, na minha vida, de que palavra e poder tem que andar junto, tem que andar lado a lado. Alguns ministérios às vezes se dedicam mais a poder e às vezes nem poder tem, às vezes mais barulho, movimento, mas não é só o caso aqui. Outros mais na palavra. E sempre eu tive o entendimento que a palavra e o poder tem que andar junto. E não tem poder, claro, tem que ter vida com Deus, mas também precisa ter uma vida de oração. E quando o Lorivaldo, hoje é presbítero, na época, novo convertido, ele queria ir para o monte, e eu lembro que nós fizemos 21 dias de oração, porque nós orávamos à noite no monte, de madrugada na igreja e depois do almoço na igreja. Nós fazíamos 3 períodos de oração durante 21 dias e jejum. E quando ele perguntou, sempre eu procuro ser sincero,
eu posso ir ao monte? Eu falei, olha, você pode, mas a palavra do Senhor, ela fala que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Então seria bom, porque ele perguntou sobre a bebida, eu falei, seria bom que você não bebesse. Eu fui sincero com ele, né? E ele... O senhor teve amor pela vida dele, em levá-lo, mas falou a verdade. Falei a verdade porque eu sei que a palavra do Senhor, ela fala que ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Ele não vai colocar remendo, né, de pano novo em veste velha. Então, se quer ter uma nova vida, isso, pastor. Se quer ter uma nova vida com Cristo e quer realmente buscar para receber, então tem que abandonar isso, né? Então, esse fato dele ter tomado essa atitude de deixar de beber nesse propósito de 21 dias foi fundamental para a libertação dele. Ele foi liberto, ele nem sabe o dia que ele foi liberto, né? Mas durante essa campanha, Deus tirou esse desejo, porque, pastor Júlio, a verdadeira conversão está na mudança do desejo. Do desejo, né? Porque Lucas 15 fala que o dia que o filho pródigo, ele resolveu voltar para a casa do pai, é no dia que ele desejou a comida do pai e deixou de desejar as bolotas do porco. Então, na mudança do desejo está a verdadeira conversão. Então, esse desejo pelas coisas de Deus e o desejo pela bebida saiu do coração dele porque a conversão foi verdadeira. Amém. Então, a gente pode entender que quando o senhor fala de desejo, e a gente trazendo para a palavra de Deus, nós podemos, eu queria que o senhor me ajudasse nisso, até para quem está nos assistindo, identificar, conseguir identificar em si, né, aonde entra ali o desejo natural e onde passa a entrar o desejo de Deus para a vida dele. Então, eu creio que o presbítero Lorivaldo começou a entender o desejo de Deus para a vida dele quando ele começou a abrir mão do desejo natural das coisas naturais. Do desejo das coisas naturais. Porque ele já vinha sendo alimentado com coisas espirituais. Isso. Ele já vinha. E quando ele tomou a decisão de abandonar algumas coisas na vida dele, porque, como nós falamos, não é o tanto que nós podemos ter de Deus, mas é o tanto que Deus pode ter de nós que vai fazer diferença. Então, sempre eu uso a pessoa do presbítero Lorivaldo como um exemplo de conversão e falo que muitas coisas na vida dele aconteceram de maneira rápida, porque, para a glória de Deus, sempre o presbítero Lorivaldo se posicionou de maneira firme e rápida. Sim. Se Deus falava algo com ele mudava na hora. Então, a obra era rápida, como aconteceu com Zaqueu. Porque enquanto as pessoas falavam mal de Zaqueu e de Jesus na casa de Zaqueu, o Senhor Jesus não falava nada. Mas na hora que Zaqueu deu um pulo, né, e falou que ele entregava metade dos bens aos pobres, porque ele era corrupto, ele roubava, através de aumentar o valor de impostos. E se tinha defraudado alguém, ele restituía 4 vezes mais. Aí Jesus se manifestou, falou, a salvação chegou nessa casa hoje. Amém. Então é no nosso pulo, na nossa tomada de atitude que o Senhor se manifesta.